O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Empresta a cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha até por uma coroa trocar. Desde as glórias dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo servir, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha aleluia, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela tem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar e com ele doar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
mais importante. Amém. Deus abençoe, irmão Vicente. Eu gosto desses hinos. É muito bom, não é? Nos faz sentir saudade do céu. Amém. Aí você diz, como é que eu posso sentir saudade de algo que eu não conheço, de algo que eu não vi? Depende muito, não é? Já viemos do céu, por isso sentimos saudade de lá, não é? Jesus disse, vim de Deus, volto para Deus. Só vai voltar para o céu quem veio do céu. Porque os filhos de Deus estavam em Deus na forma de atributo desde antes da fundação do mundo, não é? Boa noite a todos no nome do Senhor. Que a sua graça possa estar com cada um de nós nesta hora, não é? Nós vamos estudar um texto nesta noite, que está no livro de Filipenses. Vocês podem ir procurando já nas suas Bíblias. Hoje eu passei a tarde trocando alguns e-mails com o pastor Brian Kossuek, acertando as últimas coisas, né, sobre a sua viagem. Ele estará saindo de sua casa em Ohio amanhã, cedinho, viajará o dia inteiro, creio, e só chegará em Florianópolis na sexta-feira. São praticamente 12 a 15 horas de avião, sem contar os tempos que fica em aeroporto, né, esperando, como é que diz? Entre um avião e outro, entre uma espera e outra, às vezes demora muito. Eu, em uma viagem que eu fiz para Córdoba, viagem de 2 horas, 3 horas, eu fiquei 12 horas esperando entre um voo e outro em Montevidéu. Às vezes demora mais que de ônibus, se você pensar, dependendo da conexão que você pega. Ok, então teremos o culto pela manhã em Florianópolis e depois à tarde, às 4 da tarde, teremos a reunião de encerramento. Não sabemos até que hora vai e logo em seguida cada um estará se despedindo. É uma reunião, é uma viagem rápida, aquela bate e volta, né? Bate e volta. Como disse a irmã Raquel, lá de Cardoso Moreira, que a coluna de fogo o acompanhe. Então eu repeti as mesmas coisas para o irmão Brian, né? Faça uma boa viagem, que a coluna de fogo traga até nós. Amém. É isto, eu peço que vocês orem por estes cultos e enquanto isso vocês também estejam cultuando aqui com os irmãos, não é? Amém. O irmão Odaí disse que poderia estar no domingo e não sei qual dos irmãos, o irmão Vicente e também o irmão Paulo, para ajudarem aí, cada um traz aí 20 minutos de palestra e que isso seja de treinamento tanto para vocês como para a igreja. Se a igreja não estiver disposta e, como diz, madura para vir ouvir vocês, então eles não têm por que me ouvir também. Porque vocês me ouvem há tantos anos. E se vocês me ouvem, têm aprendido o que eu tenho ensinado. E se vocês têm aprendido, vocês podem ensinar também. E eu não tenho nenhuma dificuldade em vir e me assentar e ouvir vocês, não é? Bem, era só isso por hoje. Então vocês dividem aí, combinem como farão no momento que eu não estiver aqui. Na sexta-feira, estou esperando a decisão do irmão Milton, se ele ia decidir hoje à noite como será a viagem de ida, mas o irmão Ronaldo estará aqui na sexta-feira logo cedo, e à noite talvez na hora do culto, durante o culto, ou depois do culto, ainda não sei. Dependerá do horário que eles chegarem aqui. Nós estaremos viajando e espero em Deus que dê tudo certo. Vamos colocar de pé, vamos ler a Escritura. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença,
mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Amém. Senhor, nosso Deus, como é maravilhoso estar junto com os teus filhos. Como disse Davi, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E bem sabemos que isto não se trata de uma união humana, se trata de estarmos em união quando temos o Deus que pode nos unir em torno da palavra. E assim termos a mesma mente, termos o mesmo sentimento, temos o mesmo respeito uns para com os outros, como nos ensina a tua palavra. E agora, depois de termos lido porção de tua escritura, nós cremos que isto é a verdade. E pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento para ver aquilo que está escrito. Ver não somente a letra, mas o que está por trás destas letras. Porque se a letra mata, nós precisamos do Espírito Santo para vivificar estas palavras em nossas vidas. Tira de nós, Pai, todo o conforto humano. Tira de nós toda licenciosidade, todo pecado, toda incredulidade. E que possamos ter nossos pensamentos agora voltados para Jesus, o qual é autor e consumador da nossa revelação, da nossa fé. Que possamos ter um bom aprendizado na tua presença. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor, e que nada humano possa impedir a operação do teu Espírito Santo em nosso meio. Fala aos nossos corações, Senhor, para que possamos sair daqui recompensados, curados, apaziguados pelo Senhor. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos para a tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos? No culto passado, eu tenho aqui algumas notas ainda do culto anterior, porém eu não vou conseguir achar o que eu queria agora, mas é onde nós encontramos o contraste entre presença e ausência, onde justamente temos duas palavras totalmente diferentes nas Escrituras, uma mostrando que era parousia, que significa presença, estar presente, e o que é que se faz com essa presença. E temos o outro nome também, deixe-me ver, ausentes, né? Ausência, que é apontes, ao invés de parousia, seria apontes, do grego. E essa é a diferença de presente e ausente, apontes e parontes. Dois nomes, até parece, né? A pronúncia um pouco aproximada, porém significa presença e ausência. E eu estou lembrando disso, do culto anterior, por causa desta escritura que Paulo, onde ele se refere aqui, no versículo 12 de Filipenses 2, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. É tão diferente presença e ausência, como é diferente aparição e vinda. Por isso, Mombrana diz que são duas palavras diferentes. Aparecer e vir. Vinda trata-se de movimento, algo que está em movimento. Presença é algo que está presente, fazendo um trabalho. A sua vinda te trouxe até aqui. Mas uma vez que você se assenta para ouvir, ou para falar, para glorificar, realizando esse trabalho de cultuar a Deus, de adoração, isto se trata da sua presença. Você não poderia fazer isso com a sua vinda, mas com a sua presença. Vê? Simples de explicar estas coisas, né? Ok. Porém, sendo que o nosso assunto ainda é sobre a presença de Deus, que o homem não reconhece, depois de 2000 anos, Deus se manifesta aqui na Terra de uma forma diferente do que aconteceu durante o período das eras da igreja. Nós tivemos aí as 7 eras da igreja, o período de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na primeira era da igreja nós temos luz acesa pelo próprio Deus. No candelabro do Antigo Testamento, candelabro de 7 braços, o primeiro fogo, ou a primeira mecha, como é que chama? Primeira vela, né? Era acesa com o fogo do altar, ou com o fogo que foi aceso pelo próprio Deus. E do fogo desta primeira lâmpada era acesa a segunda, depois tirava o fogo da segunda para acender a terceira, até chegar na última. No período das 7 eras da igreja, o primeiro castiçal, correspondente à era de Éfeso, é aceso pelo próprio Deus ou pelo próprio pilar de fogo.
E esta luz, este entendimento, consegue se pôr, vamos dizer assim, se manter até a terceira era da igreja, a era de Pérgamo. E ali a coisa apaga, porque na era de Pérgamo é estabelecido o trono de Satanás. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Na cidade de Pérgamo foi estabelecido o trono de Satanás, e foi na terceira era que tudo que é tipo de doutrina babilônica foi estabelecida. E assim começou o espírito denominacional a campear, e disse o mensageiro de Deus que o Espírito Santo ficou preso pelos rios denominacionais. É quando você pega a semente e a enterra, cobre de terra, e ela morre, até que chega o período que ela tem que brotar outra vez. Então, quando isto brota, lá pelo período de Lutero, quando começa a reforma protestante, então começou ali a vir um pouquinho de luz, mas ainda não era o original. Até que vem pela era de Wesley, a sexta era da igreja, a era de Filadélfia, e a coisa aumentou mais, Deus mandou mais luz, derramou mais do seu conhecimento. Mas quando chega na sétima era da igreja, então o próprio Deus que se manifestou na primeira era, na forma do pilar de fogo, que se encontrou com Paulo no caminho de Damasco, e mudou todo o seu entendimento, e aquela luz que cegou a Paulo, e ele teve que recebeu o esclarecimento para poder ser iluminado, para entender que luz era aquela. Aquilo levou a pesquisar nas Escrituras. Também esta mesma luz aparece nos últimos dias e usa um homem, como usou a Paulo, para que a luz de Deus pudesse brilhar para os gentios. Lá, Paulo é chamado luz aos gentios. Ele foi enviado como luz para os gentios, trazendo conhecimento aos gentios. E aqui é no tempo do fechamento para os gentios, quando a porta da graça está fechando-se para os gentios, Deus também manda um homem como Paulo, com um dom e ministério profético, para trazer esta mesma compreensão para as pessoas, uma compreensão que é manifesta na terra pela presença do próprio Deus. Então é quando o Espírito Santo entra em cena e ele mesmo bate na porta. E durante todo o período das eras da igreja eis que cedo venho, eis que veio sem demora, mas quando chega na era de Laodiceia diz, eis que estou à porta e bato, porque ele chegou. Disto se trata a presença do próprio Deus, que foi profetizada por Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu com um brado, com uma aclamação ou com um alarido. Este alarido, esta voz tremenda, com a descida deste anjo forte, Apocalipse 10, 1, isto provoca uma revolução no meio religioso, uma ressurreição espiritual, onde as pessoas se despertam e seus entendimentos, seus corações são voltados para o mesmo entendimento que tinham os apóstolos. Então, todas as interpretações que veio ao homem durante o período das eras da igreja é lançado por terra quando vem o esclarecimento trazido pelo próprio Deus. Ok, estamos estudando isto sobre a presença de Deus. Eu sinto muito se companheiros e irmãos que inclusive dizem que estamos juntos, que estamos estudando junto, que estamos aprendendo junto, eu sinto muito se eles não tiverem paciência, se eles não tiverem humildade de ouvir esta série de mensagens. Não é porque sabemos mais do que quem quer que seja, mas a forma que estamos trazendo isto, eu creio que é de uma forma bem simples, para que até as crianças possam entender do que estamos falando, não é? O caso é que muita gente quer pregar sobre este tema sem ter estudado o tema. Como é que você vai dominar um tema sem ter estudado mesmo, não é? Como é que um professor vai para a sala de aula se ele primeiro não fez seu dever de casa? Ele vai passar aperto com os alunos, não é? Pois bem, agora, vamos nos ater a isto aqui, a este versículo, o versículo 11 de Filipenses capítulo 2, porque estamos falando sobre a presença de Deus, e se você não sabe quem é Deus e como ele se manifesta, então você não sabe quem foi que se manifestou na terra, neste tempo de aparição ou parúcia de Cristo. No versículo 11 diz, e toda língua confesse que Jesus, esse Jesus que é o Cristo, viu? Então você tem que ligar isto com o que está em Atos, capítulo 3, por aí, que diz, esteja absolutamente certa
toda a casa de Israel que a este Jesus, é como se estivesse apontando para aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Este Jesus, a quem vós crucificaste. Então não é como se ele estivesse apontando, ele estava realmente apontando. Né? A este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus, aquele a quem Jesus chamava de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Deus o fez. Então deu-lhe uma posição, né? Deu-lhe uma designação, colocou ele sobre um pedestal. Deus o fez Senhor e Cristo. Veja, então aqui Paulo, no versículo 11 de Filipenses 2, está tratando deste mesmo ser. E toda a língua confessa que Jesus, este que foi feito Cristo, viu? Que Jesus Cristo é o Senhor. E não é porque ele está acima de tudo e todos. Não. Você tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E este Deus é seu Pai. Aquele que é o Pai de Jesus Cristo, aquele que é o Pai de todos os outros que têm sua filiação em Deus mesmo, não em Satanás. Porque você sabe que Deus tem seus filhos e o diabo também tem seus filhos. Você diz, não pode. As religiões estão tentando aí passar para as pessoas gato com lebre. Até parece, né? Tem 4 pés, aquela coisa toda, 4 patas, aliás. Até parece, tem pelo, mais ou menos do mesmo tamanho, mas tem algumas diferenças, até o gosto da carne é diferente. Viu? Tem gente aí tentando passar gato com lebre, dizendo que todos são filhos de Deus e aquela coisa toda, e que não há filho do diabo e tal, mas Jesus disse que tem. Alguém disse para Jesus, nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Deus. Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. Jesus não diria tal coisa se não existisse filho do diabo. Jesus não brincava com palavras. Ainda mais quando ele disse, as minhas palavras não são realmente minhas. Eu estou escutando do meu pai para poder dizer a vocês. Ou as pessoas já não sabem mais ler suas Bíblias, porque é assim que Jesus disse. Minhas palavras não são minhas, mas daquele que me enviou. Não é? Como eu ouço, assim eu julgo. Veja, quer dizer, eu não falo nada, a menos que Deus me diga para falar. E quando trouxer alguém para ele julgar o caso, e pela tradição, pela lei, aquela mulher poderia ser apedrejada, deveria ser apedrejada, ele disse, eu te perdoo, vai em paz. E queriam apertar ele por isso. O Deus que é soberano e todo-poderoso estava ali dando a ordem através de seu filho. Então, se você não compreende o relacionamento entre Deus e seu filho, nada mais nas Escrituras adianta para você, porque toda doutrina ficará de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Você troca os pés pelas mãos, dá concurso na água, ou seja, como você queira dizer. Ok, então aqui nós temos isso. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E este Deus aqui é seu Pai. Então o que eu vejo aqui nas Escrituras são 2 senhores. 2 senhores. E não adianta você querer me passar versículo, porque eu sei que há um só Senhor. Eu sei que há um só Senhor. Mas este que é Senhor, ele colocou seu filho em uma determinada posição e disse, para o meu agrado, eu quero que vocês o tratem, o respeitem como Senhor. O que é que eu posso fazer com Deus? A não ser obedecê-lo. Não é? Agora, o irmão mais novo da minha esposa fala a benção para ela. Pois. Agora veja uma coisa aqui. Se este Jesus, nós temos que respeitá-lo como Senhor, Deus de antemão, ele já sabia como seria o final. E no final, na encarnação de Deus em seu Filho, ele ali será coroado Rei dos Reis. Amém. E Senhor dos Senhores. Amém. Mostrando que ele sempre estará acima de Jesus Cristo. Bem, eu às vezes dou um título ao sermão, não é? Porém, se fosse para intitular este, só para registrar, para diferenciar um sermão do outro,
porque às vezes lemos escrituras parecidas, às vezes nós lemos parágrafos das mensagens que são parecidos um com o outro, às vezes os mesmos parágrafos, porém estamos tratando, seguindo adiante o mesmo tema. Então nosso culto é: o que é perfeito tem chegado. O que é perfeito tem chegado. E se você não sabe o que é perfeito, você não sabe quem chegou, quem desceu, qual é a manifestação de Apocalipse 10, versículo 1. Veja, ok, nós temos então dois senhores. Agora, quem quiser fazer de mim um mentiroso, pode fazer. Quando eu citei aqui as palavras de um profeta vindicado, foi ele que disse: agora existem dois deles. Então eles dizem que somos dualistas. Eles dizem que pregamos dualidade. O que eles não entendem é que não importa o quanto que digam que creem em um profeta, se eles torcem as palavras deste profeta e se eles negam aquele a quem o profeta veio esclarecer, eles estarão blasfemando contra o próprio Espírito Santo. Hoje você já nem pode diferenciar mais quem diz que o profeta é falso e os que dizem que o profeta é verdadeiro. Você já não pode diferenciar um do outro, porque eles dizem que creem no profeta verdadeiro, no entanto nega aquilo que o profeta ensinou. E você vai aprender um pouquinho sobre isto nesta simples palestra, neste culto. Observe agora. Quando falamos há dois deles agora, eles dizem que estamos pregando dois deuses. No entanto, eles não conseguem dizer isto. Eles não conseguem dizer que o profeta pregou exatamente essas coisas. Agora, se eu cito o profeta, por que eu sou dualista, sendo que o profeta não foi? Vamos, neste culto aqui, utilizar 3 citações do irmão Branham para estabelecermos um ponto aqui. No sermão Atitude, Quem é Deus, sermão que já foi traduzido para o português, parágrafo 18, o mensageiro do Senhor disse: lá ele coloca a primeira Bíblia. Ele estava se referindo quando os planetas estavam surgindo, Sol, Lua, estrela, planeta, seja o que for que você possa imaginar no espaço sideral. E ele diz que ali ele estava estabelecendo o zodíaco, Virgem, Leão, cada um dos símbolos do zodíaco, começando com Virgem, terminando com Leão, porque se trata da primeira e da última vinda. Ele vem através da Virgem e vem depois como Leão da tribo de Judá. Então, o que você vê por aí afora, dos astrólogos, seja o que for, em tudo existe um fundo de verdade. O problema é a mentira que está inserida neste meio, não é? Porém, tem o seu lado verdadeiro. A diferença nossa é que Deus nos mandou um profeta para nos mostrar o que é verdadeiro, para sabermos diferenciar o trigo do joio. Agora, quando você sabe diferenciar o trigo do joio, isso ainda não é importante. Vê? Porque aqueles que souberam e disseram: olha, Senhor, nós vimos que nasceu o joio, vamos arrancar? Jesus disse: não, o que é que adiantou você descobrir qual é o trigo, qual é o joio? Quero saber como vocês vão conviver com isto, porque não adianta você querer arrancar um, porque vai matar o outro. Então, o seu teste é aprender a conviver com as duas sementes durante esse tempo. Veja. Ok. Resultado. Quando ele estava lá estabelecendo o zodíaco, que é a primeira Bíblia, por isso que os antigos olhavam para o céu. Você vê Jó, o livro mais antigo da Bíblia, ele falando sobre a ursa maior, a ursa menor, se referindo às constelações dos céus. Eles olhavam para as estrelas e assim eles sabiam os tempos. Foi por isso que aqueles magos souberam que era o momento do Messias nascer. Eles seguiram a estrela e assim sucessivamente. Pois bem, deixe-me ler aqui. Lá ele coloca a primeira Bíblia, de volta aos dias dos antigos. Eles olharam para estas coisas. Hoje ele tem sua Bíblia escrita aqui, mas ele a escreveu nos céus, para que o homem olhasse para cima e percebesse que Jeová, o Criador, vivia acima. E então eu posso vê-lo. Ele olhou para aquilo. Eu posso vê-lo, quer dizer, para a terra. Eu posso vê-lo falar com este mundo suspenso, como um pingente de gelo. O que quer que isto fosse, bem distante. E ele moveu isto para cá. Eu posso ver esta pequena luz sair. Ora, nós temos 2 agora. Então, por que, quando eu falo sobre esses 2 seres, me chamam de dualista? Se foi um profeta que disse. Agora, se eles não tinham esse sermão traduzido, se virem. Agora já tem.
Então mudem seu linguajar, não é? Ora, nós temos dois agora, o Pai, e do Pai veio a luz, o Filho. Veja, ele não diz que o Pai se virou numa luz ou se transformou numa luz. Ele diz do Pai veio, porque saiu de. Vê. Aquele que estava com Deus, em Deus, veio em manifestação, como teu filho que estava sobre teus lombos, e um dia depois do casamento, seja como for, a lei da concepção, fez com que aquele teu filho que estava em teus lombos viesse à existência, viesse à vida. Mas antes disso, eu não podia ver teu filho, não podia ter companheirismo com ele, você não poderia, mas uma vez que isto veio em manifestação, eu vejo ali teu filho e a prova do DNA diz, é filho de fulano, né? É filho teu. Mas e antes, por que não podia ser visto? Porque estava em você, como Levi estava nos lombos do seu bisavô, não é? Quando ele pagou dízimo para Melquisedeque, a Bíblia diz depois, a tribo de Levi não precisava pagar dízimo, recebia dos outros, porque ele já tinha feito esta parte quando Abraão dizimou para Melquisedeque. Agora, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Levi. Então veja onde estava esta pessoa, onde você estava. Antes de você nascer através de seu pai e sua mãe, você já existia. Onde Jesus estava antes de nascer através de Maria, ele já existia. E aqui o irmão Brando está mostrando lá o início, quando da eternidade as coisas vieram sendo formadas, criadas, geradas por Deus. E aqui ele mostra Deus e de Deus saindo uma luz, que era seu filho. E ele diz aqui nós temos dois. Vê? Dois. Ora, nós temos dois agora, o Pai, e do Pai veio a luz, o Filho. E eu posso ver aquela luz, o Filho, viu? Eu posso ver aquela luz movendo-se para aqui e puxou a terra perto do sol para secá-la. Por que o Filho? Porque a Bíblia diz que foi através dele que os mundos foram criados. Ou não é assim que diz a Bíblia? Através dele. Por quem fez também o mundo. Você tem isso no livro de João, em Hebreus 1 também. Não é? Em Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro, porque o Filho é que era do Pai, não é? Como é que você pode ser herdeiro sem você ter uma descendência? Vê? A quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Outra tradução diz através de quem foi feito os mundos, porque Deus usou a Jesus para isso. Jesus foi o vaso. Ok. Então esta pequena luz movendo-se para aqui, puxou a terra para perto do sol para secá-la e começar a levantar a água, separando a terra da água e assim sucessivamente. Então aqui está a citação onde ele diz, nós temos dois agora, o Pai, e do Pai saiu a luz, que era o Filho. No sermão Cortina do Tempo, parágrafo 22, ele diz, agora, já não falando da eternidade, veja, vamos dar um pulo agora, lá do início de tudo para o tempo quando Jesus, na plenitude dos tempos, estava encarnado agora, estava usando um corpo de carne. Ele diz, eles não conseguiam entendê-lo, dizendo que os discípulos não conseguiam entender Jesus. Ele era um mistério, até mesmo para os apóstolos. Ninguém podia entendê-lo. Porque havia duas pessoas falando o tempo todo. O irmão Brando era dualista, vocês acham? Ou as pessoas já não entendem mais seu linguajar? Não entendem, porque também não entendem o linguajar da Bíblia. Não entendem porque Paulo disse que se punha de joelho perante o Pai de Jesus Cristo. Vê? Agora, você sabe que a adoração não pode chegar a Deus sem antes passar por Jesus. Porque ele é o mediador entre Deus e o homem. Não é? Há um só Deus. E a este Deus que é único, o Filho de Deus, disse, ele é meu Pai, ele é vosso Pai, ele é meu Deus, ele é vosso Deus, ele é maior do que eu não faço nada sem que ele me mostre, sem que ele me mande fazer. Veja, ok, os trinitários dizem que o Filho é Deus. O Filho nunca disse que era Deus. Ele sempre disse que era o Filho de Deus. Não pode haver dois deuses. Agora, se o Filho é Deus, então eu também sou Deus. Então os profetas eram Deus, porque os profetas a quem vinha a palavra foram chamados de deuses. E se você não sabe essas designações, você fica perdido.
Vê? Você fica perdido. Porque o Filho é Deus. Ele tem a mesma essência, a mesma substância, tudo. E estamos sendo levados àquela mesma imagem. Por isso que termina Deus sendo tudo em todos. Veja, ok. Havia, disse o profeta, duas pessoas falando o tempo todo. A pessoa Jesus Cristo estava falando e Deus estava falando nele também. Às vezes era o próprio Cristo. Às vezes era o Pai que habitou nele. Que coisa. Este é o mistério da piedade, viu? Este é o mistério. Um corpo só sendo dividido pelo Pai e pelo Filho. Porque o Pai tomou posse daquele corpo no Rio Jordão e Deus habitou ali em plenitude. Em um momento era o Filho que falava: eu não posso fazer nada sem que o Pai me mostre. Daqui a pouco era o Pai que falava: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Este era o Pai falando através do Filho, viu? Eu não preciso citar capítulo e versículo porque fica muito técnico, né? Fica muito técnico as coisas. Sim. Deus, quando desce com o homem, é porque ele reconheceu como filho. Como filho, correto. Isso é perfeitamente correto. Ele não desceria no filho sem ter reconhecido. Deus não pode preencher você sem que você seja seu filho, não é? Sem ser o filho dele. O irmão Branham diz: você vê isto? Eles não conseguiam entender algumas coisas que ele dizia. Ele falava em enigmas com ele. Eu li o sermão Cortina do Tempo, parágrafo 22. Bem, a última citação, que eu disse que era 3. No sermão, mostra-nos o Pai o que nos basta. Porque estou mostrando estas coisas, mostrando sobre a diferença entre Deus e seu Filho, para que você possa entender o que é o perfeito que tem chegado, viu? Mostra-nos o Pai o que nos basta. Parágrafo 36. Agora, muitas vezes tem sido dito que nenhum homem pode ver Deus em qualquer momento. A Bíblia diz assim: mas o unigênito do Pai o declarou. Felipe, aqui, ele foi muito inquisitivo. Ele quis ver o Pai. Diz aqui que ele disse: eu estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não me conheces. Isto era o Pai falando, viu? Ele disse: mostra-me o Pai, isso nos basta. Então o Pai disse: eu estou há tanto tempo convosco que você não sabe quem sou. Disse: quando você vê a mim, você vê meu Pai. Em outras palavras, você vê o Pai expressar-se através do Filho. Ele e o Pai eram um, no sentido de que o Pai estava habitando nele. Nós temos uma amada irmã, vocês a conhecem, esteve conosco há pouco tempo. E seu papai, muito religioso, desde quando era do catolicismo, e veio direto, creio que do catolicismo para a mensagem, uma pessoa muito temente a Deus, muito obediente. Porém, na questão doutrinária, ele segurou aquele versículo, disse: eu e o Pai somos um, então Jesus é o próprio Pai, e acabou, e ficou nisso aí. E nada mais consegue entrar em sua mente. Olha aqui, se Jesus disse: eu e o Pai somos um, então não tem outro, ele é o próprio Pai. Que pena. Que pena esses sermões não terem sido traduzidos nos anos 70, quando começaram a estabelecer a doutrina, não é? A doutrina diferente das denominações. Não se entendeu, porque se tinha fragmento da mensagem. Mas hoje, quem vem para a mensagem hoje não tem desculpa, porque isto já está traduzido para nós. Veja, se isto tivesse sido ensinado desde o início, não estaríamos hoje batendo na mesma tecla tantas vezes. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aqui estão as palavras de um profeta. Veja, ele e o Pai eram um no sentido de que seu Pai estava habitando nele. Não ele fazendo as obras. Quer dizer, as obras não era Jesus fazendo. Ele era um filho, ele mesmo, o imortal nascido da Virgem, filho de Deus. E então, neste filho, quer dizer, dentro dele, estava habitando o Deus, o Pai. Amém. Expressando a si mesmo para o mundo, sua atitude para com as pessoas. Vê? Bem, é assim que Cristo e Deus eram um. Não que o Filho fosse o Pai, absolutamente não. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora ele disse: quando você vê a mim, você vê o Pai. Por que ainda diz: mostra-nos o Pai? Vê?
Eu gostei muito disso aqui, viu? Então, aqui está. Deixe-nos chamar de dualistas, deixe-nos chamar de que estamos crendo em dois deuses. Não é? Eles terão que prestar conta disso por não terem prestado atenção às palavras do William Branham e por não saberem mais ler as Escrituras como deveriam ler. O irmão Liveio, ele criticou um jovem pregador, porque este pregador estava ouvindo um ministro pregando umas loucuras, tipo que Deus era masculino e feminino e esse tipo de coisa. E este pregador, enquanto ouvia este outro ministro, estava se esgoelando de tanto dizer amém, 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 amém. No entanto, quando o irmão Lee cita o profeta, não é, em suas pregações, dizendo, agora existe dois deles, este pregador rapidamente diz, veja, aí está você, Liveio está pregando dois deuses. Irmão Liveio disse, ele gritará para um homem que não cita o irmão Branham, dá a ele um monte de asneira, porém ele me nega quando eu cito o irmão Branham. Eu quero fazer uma pergunta a você, de qual lado do muro você está? As pessoas que recebem esta fita saberão exatamente a respeito do que estou falando. Quer dizer, o povo desta mensagem, qualquer coisa que os pregadores falam, eles dizem amém, eles gritam, pulam, do jeito da denominação. Quando você cita William Branham da forma que ele ensinou, elas não conseguem entender mais, elas não conseguem dizer amém, porque quebra todas as suas tradições. Agora, irmãos, a ênfase aqui está em 1 Tessalonicenses 4, como já tenho falado a vocês, sobre Deus descendo do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Isso se trata de êxodo, saída. Êxodo do seu povo. O povo de Deus precisa sair. São seus filhos, sua noiva, e temos o tipo em Israel. O que acontece lá no tempo de Israel? Eles saíram do Egito em busca da terra prometida. Saiu uma grande multidão e esta grande multidão foram batizadas no rio. Paulo disse isto, eles foram batizados por Moisés no rio. Quando eles cruzaram o Mar Vermelho, eles receberam ali o seu batismo. Nós temos um povo que saiu da denominação e aceitaram serem batizados da forma correta, como está no livro de Atos 2,38. Aquelas pessoas também, depois de que cruzaram o Mar Vermelho, elas então foram caminhar pelo deserto, que trata-se do período da santificação. E muitos também fizeram a mesma coisa e deixaram para trás muitas coisas, procuraram viver uma vida de santificação, uma vida regrada diante de Deus e da palavra. Porém, lá adiante tinha o batismo do Espírito Santo. E este batismo do Espírito Santo os colocaria em posição, ou abriria a porta para o próprio Espírito Santo. E é nesta parte que eles não conseguem cruzar o Jordão, que é fazer morrer a si mesmo. Então muitos morrem no deserto. Então sai uma grande multidão do Egito, que representa a denominação, entra deserto adentro, e destes que sai um pequeno grupo para entrar na terra da promessa, ou para receber o real batismo do Espírito Santo. Então, se saiu de lá 2 milhões de pessoas, daqueles que saíram, somente 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. O restante que entrou, uma grande multidão, foram a nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, porque eles mesmos blasfemaram e se levantaram contra Moisés e contra a mensagem, deixaram de crer na forma correta da presença de Deus que estava guiando eles. Durante o dia, a nuvem, durante a noite, o pilar de fogo, e mesmo assim, eles tendo esta presença de Deus com eles foram contra as palavras daquele que era a boca de Deus, Moisés. Isso está se repetindo do mesmo jeito. Mesmo as pessoas tendo o conhecimento de que Deus desceu à terra e usou um profeta, as pessoas sabendo que o que foi feito não poderia ser feito a menos que Deus tivesse entrado em cena. Então o que é que eles fazem? Eles se levantam contra o ensino deste profeta. E como eles se levantam contra? Colocando suas interpretações, negando aquilo que ele ensinou a respeito da presença do próprio Deus e como ela se manifesta. Então este êxodo, esta saída,
saindo da denominação para entrar na terra da promessa, que é o Espírito Santo, isso está em pleno andamento neste tempo. E o profeta, enquanto isto, ele é algo secundário. Ele é uma voz. A nossa ênfase, como eu disse que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, é no Senhor que desce do céu. Veja, quanto ao vaso que ele usa, isto é secundário. Nossa ênfase não pode estar no vaso, mas no conteúdo que está no vaso. O copo você cuida dele para não quebrar. O vaso você cuida dele, você limpa, você trata, você guarda, você tira a poeira. Porém, para que é aquele vaso? Você vai pôr um conteúdo naquele vaso. Você não come a colher, você não come o prato, você não come o copo. Não. O que te dá subsistência, vamos dizer assim, sustentação, o conteúdo que é colocado no vaso e você vai utilizar. Aqui está, eu não vou comer o copo, não vou morder o copo, não vou beber o copo. Ele tem sua importância porque ele contém algo que é essencial para a minha vida, para o meu viver. Porque eu respeito com o homem, porque eu respeito com William Branham, porque ele foi a voz que Deus usou, mas a nossa ênfase não pode estar no homem, mas naquele que usou o homem. E o próprio irmão Branham disse: eu fui somente alguém que estava parado por perto quando ele apareceu. Ele disse: eu era somente uma voz que ele usou, não sou eu, é ele, é ele. E é nisto que está o ministério do Filho do Homem, como está em Lucas capítulo 17, versículo 30. Mas eu quero ler um pouco antes do versículo 30 de Lucas 17, porque desde que eu vim para esta mensagem, eu ouço falar sobre Malaquias 4, 5, 6, Apocalipse 10, 7, Mateus 17 e 30, Mateus 17, 11, Lucas 17 e 30. Porém, estas escrituras, eu sabendo que elas estavam interligadas e mostravam o ministério do tempo do fim, mas demorou muito para eu entender o que significava, principalmente sobre a manifestação do Filho do Homem. Vamos ler um pouquinho. São Lucas capítulo 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Claro que em outra escritura, isto é falado umas 2 ou 3 vezes nos evangelhos, e em outra escritura fala a vinda do Filho do Homem. E ali outra vez está a presença do Filho do Homem. Eu tenho separado, como eu disse a vocês, a respeito das traduções, não é? Justamente a tradução de Rotterdam. E lá está a presença. Olhei no inglês, está a presença. Separei isto para um dia mostrar para as pessoas, os estudantes desta mensagem. Ok. Então, como aconteceu? Quer dizer, do mesmo jeito, semelhante a, de acordo com os dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nos dias, porque é um período de tempo. E nos dias de Noé não foi algo de repente. Ele chamou Noé e disse: vai acontecer tal e tal coisa, eu vou destruir a terra. A minha alma já não tem prazer nisto que eu estou vendo, já não tem prazer nos homens, então eu vou destruí-los. E o que aconteceu? Tivemos ali um período de o que? Aproximadamente 120 anos. 120 anos. Onde não haveria salvação. Estava decretado o juízo, estava decretado o fim. Ninguém se salvaria. Vocês acham que Noé perdeu o tempo dele? Estou pregando tanto, ninguém se converte. O que aconteceu? E Deus pensava: parece que ninguém quer se converter. Não, eu vou dar mais uma chance para ver se alguém se converte. Não, Senhor, não foi assim. Deus já sabia que somente 8 entraria na arca. Porém, aquilo levava um tempo, uma geração, 120 anos. Vocês acham quantos mais vêm para a mensagem? Ontem o irmão ligou para mim e disse: parece que está difícil, né, irmão? Parece que ninguém quer crer, parece que ninguém está entendendo mais. Nós não vemos as pessoas fazendo pergunta. Aqui os irmãos, quando me veem, vai para o outro lado da rua e não querem tocar em assunto. Meu amigo, isso é uma repetição. Deus conhece os que são seus. Nem o a mais, nem o a menos entrará no redil.
Somente aqueles que foram predestinados para compor a noiva é que alcançarão a estatura completa de Cristo, é que alcançarão a perfeição através do ministério quíntuplo de Efésios 4:11. São estes que alcançarão o amadurecimento e estarão aonde? Até que todos cheguemos à unidade de fé, quer dizer, uma revelação única, que é a mesma revelação que teve Jesus Cristo. Ele sabia quem ele era, e Pedro também obteve esta revelação, mas quem sabe chegaremos lá nesse culto ou no próximo. Ok, então é semelhante, os dias de Noé. Então é um período de tempo. Eu quero conectar isto com esse período da presença, que eu estou dizendo desde o primeiro culto, e esse parece que é o culto de número 21, se não me falha a memória. A presença, ela se manifesta por um período de tempo mais ou menos estendido. Não sabemos se por 10 anos, por 100 anos, 150 anos, não sabemos. A presença é manifesta na terra por um tempo estendido. Não sabemos por quantos anos. Deus estará aqui, vê? Mas ele estará até que o último eleito entre e seja treinado, porque não ficará nenhum para trás. Foi dito, nenhuma cadeira ficará vazia. E os trabalhadores da hora undécima são chamados para irem pelos valados, pelos aceiros, né, dos terreiros, para irem atrás, coxos e mancos. São pessoas realmente imprestáveis, que não tinha nada próprio para apresentar. No entanto, são estes que foram predestinados para, no último tempo, receber o convite e entrar para a ceia das bodas. Amém. E entrar para a ceia. Então, é assim como foi nos dias de Noé. Então, temos aí um tempo estendido. Comiam durante esse período, bebiam, tem tempo para tudo isso. Casavam, davam-se em casamento. Vê? Por quanto tempo? Não sei. Até ao dia em que Noé entrou na arca. Vê? Até o dia em que entrou na arca. Agora você sabe, ele entrou na arca hoje e passou aí um período de 7 dias, não foi? 7 dias, imagina, uma semana ainda. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que é que aconteceu nos dias de Ló? É igualzinho o tempo da presença. Porque as pessoas leem as escrituras, mas não sabem onde para, onde começa, onde tem princípio, meio e fim. Então, se aqui está os dias de Ló, e você já lê, comiam, bebiam e tal, mas pense aqueles acontecimentos, o que se deu ali. Ló estava em Sodoma, era um homem justo, estava ali com a sua família. Abraão estava separado, certo? Abraão estava separado. E aparecem 3 personagens. De repente entra em cena 3 personagens. 2 é enviado para Sodoma. 1 fica com Abraão. Aquele que fica com Abraão, Abraão reconheceu como meu Senhor. Meu Senhor. Abraão o adorou. Abraão o chamou de juiz de toda a terra. Veja, enquanto isso, 2 anjos foram enviados para Sodoma. E eles causaram o quê? Cegueira entre as pessoas. William Branham disse, isto é uma repetição. Elohim, assim como ele ficou a sós com Abraão, ele trata com a noiva. 2 anjos são enviados para a Sodoma moderna, para essa geração, para essas denominações. Billy Graham e Oral Robert. Estes são os 2 anjos correspondentes para o tempo do fim. Enquanto isso, enquanto as denominações receberam a visitação desses 2 grandes evangelistas que não fez outra coisa a não ser cegar eles, Deus tratou através de William Branham com o remanescente, com a igreja, com aqueles que não estavam em Sodoma, com aqueles que não estavam no meio da denominação, estavam lá, mas não eram de lá. Então esses ficaram a sós com Abraão, porém sem grandes ajuntamentos, sem grandes movimentos, porque se trata de estar no deserto. É mais complicado do que estar na modernidade de Sodoma. Agora você sabe que assim que aqueles anjos saíram de Sodoma, veio fogo, certo? Veio fogo, caiu fogo e enxofre. Esses 2 homens, um deles já se foi, certo? Um deles já morreu. Já tem um aí já de idade, já capengando, morre ou não morre. Não sabemos depois disso quanto tempo ainda teremos.
Não sabemos quanto tempo ainda teremos. O que eu sei é que o juiz de toda a terra está apenas com a noiva, cuidando da noiva, tratando da noiva, cuidando dela. O que é perfeito tem chegado. Você não pode esperar o que é perfeito para o futuro, porque o que é perfeito já chegou à terra, já veio. Ok. Comiam, bebiam, compravam, vendiam. Eles tiveram um bom tempo, desde que a presença de Deus se manifestou na terra com o pilar de fogo no nascimento do William Branham em 1909. Plantavam e edificavam. Dá tempo edificar, dá tempo comprar terreno, dá tempo construir prédio, dá tempo plantar e colher, dá tempo usufruir dos estudos, de uma formação, de uma formatura. E aí diz, olha, o que aconteceu? Desde o tempo dos meus pais, dizia, cadê? Onde está a promessa de sua... O quê? Mas a Bíblia está parúcia. Onde está a promessa de sua parúcia? Onde está o aparecer de Cristo? Vê? Então, não é para hoje, não é para agora. E eles não sabem o que está acontecendo. Vê? E eles escarnecem na cara de Deus, porque eles não sabem quem é Deus e como ele se manifesta. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Vê? Igualzinho. As pessoas pensam, o que é a manifestação do Filho do Homem? Observa, a manifestação do Filho do Homem é Deus usando um homem. É Deus na terra usando um homem. É o mesmo ministério que teve Jesus Cristo. Aquele era o ministério de Filho do Homem. Vê? Filho do Homem, Deus em uma carne. Deus em uma carne. Ok. Agora, pule rapidamente. Mas espera aí, deixa-me ver quanto tempo eu já tenho. Porque, claro, já passei, estou passando do meu horário já. Mas em Mateus capítulo 12, eu quero ler mais uma escritura para vocês, mostrando estes acontecimentos finais. Em Mateus 12, versículo 14. Em Mateus 12, versículo 14, está escrito: e os fariseus, que eram os mais sinceros na religião, não é? Os mais sinceros. Paulo disse, eu era fariseu dos fariseus. Os fariseus. Tendo saído, formaram um conselho contra ele, porque é tudo que eles fazem. Vai contra a sua religião, vai contra a sua interpretação, então eles formam um conselho contra. E hoje é tão fácil formar conselho, né? Celular para lá e para cá, telefone para lá e para cá. É tão fácil encontrar para formar conselho. Para o matarem. Exatamente igual. E você sabe como é que mata? O profeta disse, existem muitas formas de matar um homem. Não é só com um tiro ou com um punhal pela... Não, existem muitas formas. Isso, uma forma de matar é quando você mata a influência da pessoa. Mata a influência. Melhor você ficar calado. Você não tem algo bom para dizer, então fique quieto. Onde você está? Eu estou em tal lugar. Onde você vai? Lá é o pastor fulano tal. Ih, rapaz, você nem sabe. Aquele homem assim. Não faça isso. Não é assim que você vai salvar a alma das pessoas. Se você não tem algo bom para dizer sobre alguém, é melhor você ficar quieto. Não seja um do que espalha carniça. Você não é pinto, você não é galinha para estar ciscando no lixo atrás de minhoca. Não seja um daqueles que desenterra cadáveres. Não, senhores. Ok. Tá. Formaram um conselho para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. E acompanharam-no grandes multidões, e ele o curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz. Então aqui está o versículo 18, onde eu quero mostrar isto para vocês, como já fiz em outras vezes, que isto está tratando especificamente de um ministério do tempo do fim. Essas palavras de Isaías. Jesus disse, para que se cumpra neles, isto volta a se cumprir nos últimos tempos também. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Você tem que entender que isto aqui não foi ministério de João Batista, que isto aqui não foi ministério de Jesus.
O ministério de Jesus foi apregoar o ano aceitável do Senhor, correto? Mas aqui tem um ministério que viria para apregoar juízo aos gentios, porque é no tempo do fechamento da porta para os gentios. Isso está conectado com Malaquias 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pois este é o mesmo ministério. Viu? Anunciará aos gentios o juízo. Você quer ver sendo anunciado aos gentios juízo? Leia o sermão: eu acuso a esta geração por terem crucificado o Filho de Deus outra vez. Leia o sermão: a Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. E você vai ver Deus através de um homem, do seu servo, em que ele disse: eu me comprazo em usá-lo, em usar este vaso, através de quem Deus falou. Agora, veja o que este ministério faria. Veja o tipo de homem que seria. Versículo 19: não contenderá, ele disse, Deus não discute nem tampouco seus filhos, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada e não apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Poderíamos ir a fundo nisto aqui e mostrar o porquê que Deus utilizou exatamente um homem com este nome, William Marion Branham, 3 vezes 7, e desfazer essa doutrina herética de que este é o novo nome, que muitos estão crendo por aí. Porém, ao fazer isto, ia ser tão parecido que muitos incautos iam pensar que estamos pregando a mesma coisa. Então, apenas fica esta advertência, e eu tenho certeza que é o suficiente para os eleitos entenderem. Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Isto aconteceu, não aconteceu? Também nesse ministério final, é uma repetição. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, vocês já leram isso nos sermões, já viram isso no ministério de William Branham, quando diziam que ele era um leitor de mente, quando diziam que aquilo era telepatia, por ele olhar para as pessoas, dizer o nome das pessoas, o nome da enfermidade, do lugar que elas vieram, quantos filhos tinha, quando começou aquela enfermidade, contava toda a vida das pessoas, enquanto ele estava mostrando que isto era Deus repetindo a mesma coisa do tempo de Abraão, quando ele revelou o segredo do coração de Sara, tinha aquele dizendo assim: este homem é um impostor, este homem é telepatia, este homem é um mágico. Veja, ok. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? Quem não aprendeu isto com William Branham, quando ele diz assim: toda cura vem de Deus. Toda cura vem de Deus. O exército de Satanás põe a enfermidade, mas o exército de Deus expulsa a enfermidade. Veja, quantas vezes, como foi que ele conheceu o pensamento dos corações? Como ele podia conhecer? Como foi que aquele crítico tentou desfazer de William Branham em uma grande campanha e escreveu no cartão de oração, porque era por número, né? Era entregue para as pessoas, digamos, que era filha doente, então o filho do irmão Branham, Billy Paul, saía entregando os cartões, digamos, de 1 a 100, entregava para 100 doentes ali. E na hora da chamada, para vir à fila, era chamada: eu vou chamar agora do 15 ao 25, que as pessoas do número 15 até o 25 venham para a fila. Ou, em outro culto, ele poderia chamar: eu vou chamar do 45 ao 60, não é? Para que alguém dissesse: ó, chamou o número 1 e eu. Às vezes ele poderia chamar: venha do 80 até o número 100, bem aleatório. Mas um camarada disse: eu vou provar que ele é um leitor de mente. E
ele vai ter que... Vamos ver. Aí ele escreveu no cartão, né? Ele escreveu no cartão que tinha tuberculose, que tinha câncer, que tinha catarata, que tinha um bocado de enfermidade. Escreveu no cartão e ficou esperando a vez dele. Quando chegou a vez dele chegar diante do irmão Branham, ele não sabia como era o dom do discernimento. Essas pessoas apenas sabem criticar, mas não examinam nada. O irmão Branham pregou em sua mão, com a mão esquerda, né? Era a mão esquerda com a qual ele sabia o sinal. Ele via aquele sinal. Pegou na mão daquele homem e disse: você não tem nada, você não tem doença nenhuma, pode ir para casa, você não tem nenhum problema. E já começou a falar com o outro. E vocês sabem a história? Rapidamente, o homem disse: ele está tão cansado que ele não consegue ler minha mente. O homem disse: o que aconteceu? O que passou? Né? Veja, ele está tão cansado que está falhando. O truque dele está falhando. Ele não pode ler minha mente. O homem disse: senhor, o que é que está acontecendo? Você não tem doença nenhuma. Claro que eu tenho, não. Você está bem. Me dê sua mão de novo. Você não tem nenhuma enfermidade. Disse: eu escrevi no cartão a enfermidade que eu tinha, mas não significa nada que você escreve no seu cartão. Não se trata disso. Disse: veja, ele não consegue ler minha mente. Eu tenho câncer, eu tenho catarata, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho leucemia. Aí na hora o Espírito Santo entrou em cena, né? Jesus disse: não fazia nada se o Pai não lhe mostrasse. Isso tinha que se repetir. O irmão Branham disse: eu vejo você sentado em uma mesa, a toalha de coutal, você e aquele outro homem que está sentado lá na audiência, onde vocês estavam tramando isto contra mim. Aí disse: você não tinha nenhuma enfermidade, veio para afligir para o Espírito Santo. Você chegou aqui sem nenhuma enfermidade, sairá daqui com todas as doenças que você disse que tinha. O camarada lá no meio do povo disse: Deus tem misericórdia, isso é tudo verdade. Ele se escapou. Mas aquele ali já caiu tremendo, pálido: misericórdia, misericórdia, me ajuda. O irmão Branham disse: não fui eu que falei, foi ele que falou através de mim. Não brinque com essas coisas, né? Então, ok, ouvimos isto acontecer, sabemos disso, que Deus fez através desse ministério. Agora vamos para as Escrituras, onde estávamos lendo. Jesus, então, conhecendo os seus corações, os seus pensamentos, disse isso para eles, versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Agora, se isto se repetiu no tempo final, e se você viu isto acontecendo no ministério de William Branham, o que aconteceu? O que chegou? É diferente do que Jesus disse lá? Não, senhores. O que Jesus estava fazendo era mostrando que Deus, o rei deste reino, estava presente. Por isso ele disse: o reino de Deus está entre vós. Não foi assim que ele disse? Deus estava presente. Isto se repetiu neste tempo, porque estes acontecimentos no período do ministério de William Branham foi Deus em operação. Deus em operação. É chegado o reino de Deus. Agora versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que é que o irmão Branham disse? O rapto está acontecendo agora. Sabe o que é que ele veio e diz? Ele diz assim: não se preocupe se vai estar no rapto, como vai ser. Ele diz: agora, ou você está no rapto, ou está fora dele. Ou você está com Deus, ou está contra Deus. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Eu disse há poucos minutos atrás, você já não consegue diferenciar aqueles, quem são, mesmo aqueles que dizem que crê no ministério profético e aqueles que dizem que não crê, porque tanto aqueles que dizem que não crê, quanto os que dizem que creem estão hoje no mesmo patamar, porque os que dizem que crê estão indo contra a obra que Deus realizou através deste homem, por não reconhecerem a presença de Deus. Não sabem o que é a presença de Deus, não sabem que ministério é este. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo que usou este homem, meu amigo, completando aqui estas palavras, não lhe será perdoado nem neste século, nem
no futuro. William Branham é um falso? Esqueça, dê risada. Ou William Branham é verdadeiro? Isso não adianta nada. Eu quero saber que compreensão você tem daquele que William Branham veio declarar para você. Quando ele disse, meu ministério é declarar que ele está aqui. A ênfase não está no homem, mas naquele Deus Todo-Poderoso que tem entrado em cena nesse tempo do fim, manifestado sua palavra, revelado sua presença. E qualquer coisa que você entender mal a respeito disso, com certeza agirá mal. A atitude será errada, será blasfêmia contra aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então nós temos que ter muito cuidado. Amém? Bem, eu tinha 4 páginas de anotações, eu apenas fiquei nas 2 primeiras páginas, vou deixar 2 páginas para o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Vamos colocar de pé, Ô irmão Vicente, como sempre, venha fazer esta oração final, porque enquanto isto eu posso cuidar da gravação na parte de cima. Deus abençoe a cada um de vocês, estejam conosco na sexta-feira, no horário do culto, eu ainda estarei por aqui, e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém. Incline sua cabeça, Senhor. Estamos encerrando mais um culto, ó Pai, mais uma reunião abençoada, onde nós temos aprendido algo, temos ouvido, ó Pai, a Tua palavra sendo expressada. Que o Senhor possa fazer com que isso se concretize em cada coração nesta noite e que assim nós possamos sair daqui abençoado, ajudado. Que ninguém saia da maneira que tenha entrado, mas que possamos sair melhor nesta noite. Nós cremos desta forma, Pai, e nestas nossas poucas palavras de oração, lembramos dos irmãos que estão se preparando para viajar para esta inauguração, que será realizada ali em Florianópolis, em Santa Catarina. Sabemos que cada um estão se preparando, mas é só o Senhor que pode dirigir os passos de cada um desses homens. Colocamos em Tuas mãos cada reunião, ó Pai, que a graça do Senhor permaneça, que o Espírito Santo esteja, ó Pai, nesses homens, o qual estarão ali, ó Deus, reunidos, falando aquilo o qual o Senhor já tem falado, ao qual o Senhor já tem colocado no coração de cada um de Teus filhos. E a nós que ficamos, pedimos a Tua bênção, que o Senhor continua conosco. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor está em todo lugar, onisciente,